Uma cidade histórica da Sicília está virando pó, enquanto 1.500 pessoas fogem de um deslizamento que os cientistas garantem ser o apocalipse total. Mas não estamos falando de um simples desmoronamento. É uma montanha inteira desabando e engolindo uma comunidade erguida há séculos. Imagine o desespero das famílias fugindo de casa, enquanto o chão literalmente racha sob seus pés. Uma fenda de 5 quilômetros, ou 3 milhas de extensão, está rasgando o coração de Niceme ao meio. Residências despencam para dentro do abismo em minutos. Ruas partidas, uma cidade completamente isolada, enquanto o solo desliza rumo ao nada. E o que deixa as autoridades em pânico absoluto é isso. Essa exata encosta ruiu tragicamente em 1997, há 27 anos. A Terra já dava os sinais, com os registros históricos detalhando tudo. Mesmo assim, milhares seguiram vivendo num terreno que a ciência sabia que cederia novamente. Agora, após as chuvas surreais da tempestade Harry, esse pesadelo virou realidade. A montanha não para de se mover. As fendas continuam rasgando o chão, sem qualquer sinal de trégua no monitoramento geológico. Será que estamos vendo uma comunidade milenar caminhar para a extinção? Ou existiria alguma força na Terra capaz de frear a fúria dessa montanha engolidora? O caos começou apenas com uma pequena rachadura. A rodovia estadual SP10, principal cordão umbilical de Niceme, ruiu sem avisar. Moradores viram o asfalto simplesmente evaporar, engolido pela encosta podre logo abaixo. Em uma hora, a destruição varreu os piores pesadelos daquela população. Famílias ilhadas em casa assistiam ao show de horrores. Enquanto fraturas surgiam nas escadas, rachaduras rasgavam as paredes numa velocidade insana. Não houve tempo de arrumar as malas. Sem chance de salvar o suor de uma vida. Moradores apenas agarraram os filhos e fugiram para as ruas. Só com a roupa do corpo e qualquer mochila de emergência puxada em segundos. Logo atrás, lares centenários estalavam como vidro e despencavam direto para o buraco. De madrugada, o prefeito Massimiliano Conte decretou emergência máxima. A Zona Vermelha isolou as áreas críticas, sob uma ordem de evacuação imediata e inegociável. A sua avaliação foi nua e crua. A situação piorou. O desmoronamento segue implacável. A frente de destruição alcança os 5 quilômetros. Um rasgo de 3,7 milhas no coração da vila. Casas inteiras já sucumbiram. O mirante desabou 100 pés em costa abaixo, revelando a monstruosidade desse paredão cedendo. No meio da manhã, entre 1.100 a 1.500 desabrigados abarrotavam os abrigos emergenciais. No ginásio Palazzetto, os voluntários da Defesa Civil correram para o resgate. Só que o tamanho do desastre esgotou rapidamente qualquer recurso disponível. Famílias chegavam em puro estado de choque, com crianças aos prados. Idosos precisavam de socorro médico, sugando a energia dos voluntários ao extremo. Mas as autoridades mandaram a real. Isso é só o começo. O perímetro de fuga deve aumentar, já que os geólogos confirmam a instabilidade contínua do solo. A infraestrutura vai colapsando por toda a região. A rodovia SP10 ficou totalmente intransitável, fechada por desmoronamentos anteriores. A SP12 escancara o isolamento de Niceme. Apenas a Rota Estadual 11 continua ativa, uma única via que agora suporta um fluxo insano de carros. A galera já apelidou esse trecho de Rodovia da Morte pelo seu histórico macabro de acidentes. Hoje, ela virou a última rota de fuga conectando Niceme a Gela, Caltanissetta e Palermo. Esse engarrafamento absurdo só multiplica os riscos óbvios, gerando novos perigos a cada minuto. Enquanto o povo foge desesperado da montanha que está desabando. Os dados revelam um autêntico pesadelo geológico rolando ao vivo e a cores. O paredão do deslizamento já engoliu 5 quilômetros da encosta. Isso dá quase 6 quilômetros de colapso direto e ininterrupto. A zona de perigo atinge cerca de 1 quilômetro quadrado de terra, despencando agressivamente morro abaixo. Um mirante turístico inteiro desapareceu, caindo em queda livre por cerca de 30 metros. Escancarando a inclinação absurda e o abismo gigantesco que ameaça engolir essa comunidade. Os especialistas que estão mapeando o desastre confirmam que é impossível achar qualquer chão firme por ali. A estrutura de Niceme está apoiada sobre blocos de areia e argila, um tipo de terreno que vira uma armadilha mortal quando encharca de água. O local sofre com o que a ciência chama de erosão em ravinas, valas gigantes e ressecadas, onde a água da chuva corroeu o barro frágil ao longo dos séculos. Resumindo, a cidade inteira foi construída sobre um solo que foi escavado e esburacado por dentro.
O Instituto de Pesquisas Geológicas da Itália confirmou essa realidade apavorante. Esse colapso de agora está ganhando proporções gigantescas, numa região que já foi muito castigada por desabamentos antigos. Faixas de argila mole se alternam com bolsões de areia, criando verdadeiros escorregadores subterrâneos, onde os blocos de pedra deslizam uns sobre os outros quase sem atrito nenhum. Quando a tempestade Harry despejou um dilúvio histórico nessas camadas, a física da montanha mudou por completo. A infiltração joga lá no alto a famosa pressão dos poros, que é basicamente a força da água estufando os espaços entre a terra e a rocha. Esse aumento de pressão rouba todo o atrito que mantinha aquele solo unido. Encostas que pareciam inabaláveis por décadas se transformam numa avalanche de lama em questão de horas. E isso passa longe de ser apenas papo teórico. Foi exatamente o que os sensores flagraram embaixo de Niceme, quando o temporal despejou centenas de milímetros de chuva nesse chão frágil. O rastro da lama prova a força bruta e inevitável da gravidade. Toda essa terra corrompida está descendo de forma implacável para o vale na região de Maróglio. Os destroços fluem ladeira abaixo, utilizando as rotas naturais de escoamento, seguindo atalhos desenhados pelas águas desde os primórdios do planeta. As autoridades italianas classificam a tragédia como um evento de proporções colossais, um título técnico inofensivo que não chega aos pés do apocalipse que os moradores estão enfrentando. Mas o detalhe mais cabuloso aparece quando analisamos o histórico do desastre. O desmoronamento do dia 16 de janeiro não foi um caso isolado. Foi apenas a primeira fase de tudo. O que Niceme encara agora é um violento efeito rebote, um ciclo tenso de instabilidade, onde a Terra continua rompendo e colapsando muito tempo depois que a chuva passa. A tempestade bate de frente com a fúria de um furacão. Esse ciclone mediterrâneo, que a galera da meteorologia apelidou de Medicane, esmaga a Sicília com ondas parecidas com tsunamis, batendo a faixa de 9 a 12 metros. Paredões gigantes de água engolem as vilas costeiras com uma violência descomunal. Definitivamente isso não é um climazinho de inverno qualquer. Essa é a fúria implacável da natureza, operando num nível puramente apocalíptico. O temporal despejou centenas de milímetros de chuva num piscar de olhos, esmagando qualquer métrica normal. A água que deveria cair ao longo de semanas despencou com tudo em poucas horas. As rajadas estouraram a 120 km, ou 75 milhas por hora. Um bombardeio fulminante contra alicerces que já estavam por um fio. O mar avançou furioso, empurrando ondas assustadoras de 10 metros, ou 33 pés, triturando todas as defesas costeiras do mapa. A Sicília acabou virando o principal saco de pancadas da ira do Harry. Mas o rastro de aniquilação foi muito além dos horizontes da ilha. Calábria, Sardenha e Malta também assinaram embaixo de um cenário de pura calamidade. O chão simplesmente cedeu e desmoronamentos estouraram por toda a zona de impacto. E o pesadelo absoluto de Niceme está longe de ser um fato isolado. Dezenas de encostas derreteram na mesma hora, assim que a chuva bizarra afogou centenas de quilômetros quadrados de pura instabilidade rochosa. A hora exata desse caos foi, de longe, a pior possível. Quando a chuva martela violenta e sem dar trégua, o perigo vai muito além de ter umas ruas alagadas. A coisa vira um colapso geográfico brutal e mortal. O solo socado de argila que sustenta Niceme simplesmente esfarelou e perdeu a firmeza. Tudo isso porque a água rasgou as encostas e encharcou tudo até a alma. Foi o clima mais agressivo cravando o solo mais fraco na hora mais podre imaginável. Um casamento infernal e perfeito entre a fúria do céu e a tragédia da terra. Ciclones no Mediterrâneo eram coisa rara, mas quem estuda o clima já cravou que eles estão virando uns monstros. O volume bizarro de água do Harry dizimou de vez qualquer recorde histórico que o lugar tinha. A tempestade, num dia só, superou de longe o que nossos avós viam cair em estações inteiras. É o cenário dos sonhos para fazer uma região em massa ceder e ir abaixo. O gatilho por trás desse inferno funciona com a brutalidade mais nua e crua da física. O volume insano de água infiltra pesado direto no paredão. O líquido ocupa de vez cada fresta minúscula entre os pedaços de terra e argila. A pressão interna explode. Aquela espécie de trava natural que segurava os blocos de rocha e terra desmanchou completamente. As velhas cicatrizes do desabamento de 1997 acordaram de novo numa velocidade assustadora. Esquece aquelas teorias acadêmicas chatas. Isso aqui é na vida real. Sensores cravados nas profundezas de Niceme gravaram todo esse efeito dominó sinistro no instante em que o furacão Harry botou as garras de fora. A avalanche que devora a cidade hoje é o troco imediato de um clima totalmente descontrolado. As tempestades nocautearam a firmeza que, para ser bem sincero,
mal existia lá embaixo. 12 de outubro de 1997. Uma montanha inteira desmoronando apagou o bairro de Santa Croce do mapa lá em Niceme. A tragédia dizimou os prédios de forma impiedosa e fuzilou as vias públicas. E esse rolo compressor de terra desceu rasgando o mesmo local que hoje volta a desabar. As autoridades da Itália carimbaram a catástrofe direto na Base Nacional de Deslizamentos, o badalado projeto 1FF1. O caso foi rotulado como um divisor de águas, que iria amaldiçoar a rotina do povo a longo prazo. O alerta vermelho não poderia estar piscando mais forte. A década de 90 jogou na cara de todo mundo que a terra ali estava pedindo arrego. Desmoronamentos castigaram Niceme e as áreas coladas várias e várias vezes, num ciclo sem fim. O asfalto foi engolido sem pena repetidas vezes. Os relatórios de anos atrás são basicamente um histórico do pânico, confirmando a roleta russa do lugar. Já faz um tempão que todo mundo sabe do histórico mortal de desabamentos dessa zona. Mas, por incrível que pareça, milhares de pessoas ignoraram o sinal vermelho e seguem vivendo por lá. Os geólogos assinam embaixo: esse pedaço de chão é uma armadilha prestes a dar errado. Quem sobreviveu a essa desgraça de agora está em choque e com sangue nos olhos, afirmando que o aviso não chegou nem por reza. Só que os avisos sempre estiveram nos arquivos públicos para quem quisesse procurar. Será que o governo ignorou de propósito esse histórico de tragédias anunciadas? Ou o buraco é bem mais embaixo? Talvez tirar todo mundo das áreas de risco seja impossível numa ilha que quase não tem chão firme. O dilema absurdo dos sicilianos fica escancarado. Habitar as encostas do Monte Etna é simplesmente inviável. Esse vulcão ativo é uma bomba relógio constante, e a parte leste está afundando no oceano. Também não dá para viver na argila instável, onde cidades como Nusami se equilibram por um fio. A dura realidade financeira só agrava o pesadelo. Essa galera não é rica, sem segundas casas ou qualquer luxo de poder se mudar. Para onde fugir quando a própria terra natal desmorona sob seus pés? Levantar obras bem no epicentro do perigo é o passaporte para desastres contínuos. As rodovias estaduais SP10, SP11 e SP12 cortam áreas de risco totalmente mapeadas. Por que não mudar essas vias cruciais de lugar? Lidar com terras privadas é uma dor de cabeça imensa. O solo dita as regras, e a falta de grana inviabiliza desvios milionários. É exatamente esse ciclo vicioso de perigos que decreta o fim dessas populações. Uma dúvida assombra qualquer debate sobre prevenção e segurança. Redes de drenagem teriam feito alguma diferença? Rastreio de ponta daria tempo de fugir? Dá mesmo para domar uma encosta de formação geológica calanche? O choque de realidade dos geólogos dói na alma. Dificilmente. Ou melhor, sem chance alguma. Moradores relatam o terror de ver a vida sumir ao vivo. Minha casa ruiu. Em apenas uma hora perdi tudo. Desabafa um morador sobre a velocidade brutal da queda. Uma vida inteira de suor por esse teto. Décadas de ralação e dinheiro guardado despencaram direto para o precipício. A casa de 2 andares ficou partida ao meio, com a outra metade devorada pelo desabamento da montanha. Outra família lembra o pânico na hora da fuga desesperada. Nossos pais ergueram esse lugar há 30 anos, com cada centavo que tinham. Todo o tostão suado foi para a obra, criando um ninho para abrigar a família toda. Hoje está no meio da zona vermelha, o que significa perda total. A gente viu a estrada ceder e depois as rachaduras engolindo os degraus de casa. Não pensamos 2 vezes. Vazamos dali com a roupa do corpo. Logo atrás deles, o prédio rasgou ao meio e rolou ladeira abaixo. Para os empresários, o rombo financeiro vai muito além da perda de uma moradia. A gente gerencia um negócio exatamente nessa área. Caiu direto no raio de risco máximo. Foram anos injetando grana e suando todo dia, pagando o salário da galera, gerando renda que bota comida na mesa das famílias. Tudo correndo risco de virar pó. Nenhuma seguradora cobre desastre geológico desse nível. E não há ajuda do governo que pague uma vida de trabalho arrastada pela lama. As lavouras nos arredores simplesmente paralisaram de vez. Ninguém consegue chegar nas roças. Nem a molecada consegue ir para a escola. O tamanho desse baque afeta a região de uma forma brutal. A economia do lugar derrete enquanto as vias fecham e as portas baixam. O caos nos abrigos improvisados escancara a atual tragédia humanitária. Ginásios lotados abrigam famílias espremidas em qualquer canto vazio disponível. O choro infantil ecoa por lares destruídos para sempre. Voluntários exaustos fazem o impossível socorrendo idosos, precisando de cuidados urgentes. Remédios se esgotam de forma assustadora. O volume de desabrigados atropelou qualquer plano prévio de emergência. O trauma mental massacra todos diariamente. Pelas telas da TV e drones, pessoas assistem atônitas às próprias casas desmoronando sem parar.
A crueldade de não ter retorno aniquila qualquer esperança. Ver bairros inteiros riscados do mapa destroça a alma de quem sobreviveu à fuga. Vizinhanças inteiras se desfizeram, com parentes espalhados por vários abrigos de ponta a ponta na Sicília. Frustração rapidamente vira pura fúria. Clamamos por ajuda governamental. É hora de agir, não apenas falar. Mas o que fazer quando a terra cede? A rodovia SP10 foi fechada totalmente. Desabamentos constantes tornaram essa pista totalmente intransitável hoje. Pedaços inteiros do asfalto foram engolidos pelos desmoronamentos da encosta. A crise piora com a rodovia SP12 ainda bloqueada por desabamentos antigos. 2 vias vitais ruíram. Só restou a rota SP11, operando agora. Essa única rota aberta sofre com um fluxo absurdo, que nunca suportaria. Esse efeito dominó logo afundou todo o interior siciliano. 3 grandes cidades perderam seus principais acessos vitais. O comércio, resgates e transporte diário de Gela, Caltanissetta e Palermo dependiam totalmente dessas vias. Niceme agora é considerada praticamente ilhada do mapa. Diversos acessos cruciais simplesmente colapsaram juntos. A fúria da natureza cortou as vias locais, deixando todos repentinamente isolados do resto. A rota SP11 já possui fama macabra. O apelido trágico de Estrada da Morte veio após anos de acidentes fatais nas suas curvas traiçoeiras. O traçado perigoso dessa via já botava medo em qualquer motorista regional. O fluxo monstruoso de hoje multiplica exponencialmente esses perigos. Motoristas desesperados espremem carros no asfalto estreito para fugir dos enormes bloqueios. A última rota de fuga entre as grandes metrópoles já não aguenta nada. Colisões agora viraram pura certeza. Autoridades deixam claro: não existe saída rápida para esse pesadelo do trânsito. A economia da região beira uma paralisia completa. Caminhões travados nos bloqueios colapsaram rapidamente todo o sistema de abastecimento. As mercadorias pararam de chegar e os trabalhadores não têm mais como bater ponto. Estudantes simplesmente não têm como chegar às salas. Sem escoamento, colheitas apodrecem nos galpões, dizimando o sustento rural junto com o acesso rodoviário. Falar em reconstrução é olhar diretamente para o verdadeiro abismo que surgiu. Como consertar o asfalto em um terreno que continua rachando e engolindo tudo? Todos clamam por obras, mas o solo segue contínua e perigosamente vivo. Ninguém recapeia vias no barranco que continua a deslizar. Contenções exigem solo firme primeiro, algo que talvez nunca mais volte ao normal. Esqueça aquela ideia de um bloqueio simples que será resolvido em semanas. Sem a natureza estabilizar seu chão por completo, obras nunca vão começar. Essa recuperação vai demorar meses ou até anos. Várias vias jamais voltarão a existir onde ficavam antes. Ou a encosta deslizando, qualquer obra construída nessa terra instável está condenada. A logística siciliana revelou sua imensa fragilidade. Especialistas espalham aparelhos de resgate por toda a área crítica. Sensores captam cada sobressalto do terreno quase instantaneamente. Rastreadores medem até 1 milímetro de puro deslocamento. Veículos aéreos vigiam incansavelmente, traçando o perigoso avanço das rachaduras. Radares esquadrinham o subsolo, caçando indícios de um novo desmoronamento iminente. Os números gerados por esses aparelhos escancaram um cenário assustador. Continua cedendo. O recuo da encosta apavora os pesquisadores de solo. A crista do barranco, limite superior da queda, avança morro acima. É exatamente isso que os peritos checam ao avaliar a firmeza. Esse efeito dominó pode alargar a tragédia e engolir imóveis antes totalmente seguros. Ignorar os alertas da natureza pode facilmente custar inúmeras vidas. Tentar controlar o escoamento traz pouquíssima esperança agora. Técnicos correm para montar canais de desvio. Essas obras surgem apenas onde existe acesso livre. Bombas provisórias sugam água subterrânea diretamente das áreas vitais. Mas não há escapatória. A umidade inevitavelmente penetrará por toda essa argila. Olhar para tragédias parecidas não nos traz nenhum alento. Na Suíça, criaram túneis de drenagem colossais para barrar o desabamento da montanha. Toda essa engenharia falhou miseravelmente. A rocha avança impiedosamente contra o vilarejo abaixo. As rodovias permanecerão bloqueadas até garantirem uma estabilidade inquestionável. Segundo peritos, essa liberação exigirá bastante tempo. Muitos meses ou até vários anos. Algumas rotas precisarão de desvios definitivos para fugir dessa geologia instável. A própria área de perigo talvez exija ampliação. Tremores ininterruptos colocam ainda mais edificações sob um risco extremo. Ainda é impossível saber quantos habitantes fugirão de seus lares. Essa tragédia passa bem longe de ser exclusividade de Nicemi. A Sicília inteira abriga encostas frágeis, situação agravada por depósitos sedimentares precários. Construções desordenadas e tempestades cruéis causam catástrofes recorrentes pela ilha.
ilha. Niceme não sofre por acaso. A cidade exemplifica a bomba relógio detonada ao reunir todos os riscos possíveis. O colapso climático maximiza perigos. Ciclones mediterrâneos seguem intensificando. Eventos de chuvas extremas tornaram-se incrivelmente mais frequentes. A tormenta. Harry demonstrou que tais fenômenos geram deslizamentos simultâneos em áreas imensas. Sistemas firmes há décadas desabam como poeira em horas. Acontece quando tormentas inéditas atacam uma geologia bastante frágil. Dúvidas sem respostas disparam diariamente. Ainda sobrou algum refúgio verdadeiramente seguro no mundo? O pesadelo em Niceme mal começou. O morro continua desmoronando. Laudos geológicos comprovam uma perturbação implacável por toda essa zona afetada. Mais de 1.500 pessoas dormem fora de casa hoje, sem previsão de voltarem. Muitos jamais voltarão. Seus lares sumiram do mapa, engolidos pelo desmoronamento ou interditados por puro risco de morte. A infraestrutura da região segue totalmente destruída. As rodovias SP-10 e SP-12 seguem bloqueadas. A SP-11 é o único escape, estrangulada sob um trânsito absurdo. O colapso financeiro avança, com negócios quebrando e plantações inteiras perdidas. Aquela comunidade de antes da tempestade Harry foi reduzida a pó para sempre. Previsões apontam para mais temporais. Frentes frias chegando na Sicília trarão umidade, que piorará esse pesadelo já catastrófico. Cada chuva nova provoca mais abalos no solo instável. A terra continua descendo mesmo sem cair uma gota. Barrancos argilosos seguem desmoronando por meses depois de ficarem encharcados. Mais construções vão desabar. A zona vermelha vai crescer. Mais famílias fugirão. Essa é a dura realidade geológica siciliana, não puro azar. A ilha fica num terreno podre, gerando um perigo eterno de desabamento. A crise climática agrava toda e qualquer ameaça. Ciclones mediterrâneos jogam chuvas pesadas que destroem encostas de áreas gigantescas de uma vez só. A tempestade Harry foi a prova fatal desse ritmo acelerado. Outras áreas litorâneas encaram riscos muito parecidos. Esse chão traiçoeiro existe em toda a bacia mediterrânea. Povoados erguidos em cantos que pareciam firmes por séculos, agora sofrem pancadas tão brutais que o solo simplesmente racha. A parada não é se novas tragédias rolarão, mas sim onde e quando. A dura realidade surge completamente escancarada. Alguns lugares viraram armadilhas mortais para se morar. A história berrou avisos que o povo e os governantes ignoraram ou não podiam bancar. Na briga entre a fúria da natureza e as cidades, a terra sempre ganha. Montanhas não fazem acordos. Penhascos não cedem. Quantas anomalias dessas ainda vão estourar pela Sicília e afora? Quantas cidades dormem em solos que vão desabar quando a próxima super tempestade bater? Vamos aprender com esse caos e tirar a galera do perigo? Ou ficaremos assistindo a mesma desgraça até a ficha cair no meio de casas soterradas? O morro ainda está cedendo. A grande pergunta é: quem mais está na reta?